E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14. Com esse texto áureo, nós estamos dando início à nossa terceira aula do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025, sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã. Esta aula de hoje tem como verdade prática a vinda do Filho de Deus em forma humana. É um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A nossa leitura bíblica em classe está nas cartas de João, a primeira carta de João, capítulo 1, verso do 1 ao 3, e do capítulo 4, do 1 ao 3, e a segunda carta de João, no versículo 7. Diz assim o texto: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 4, do verso 1 ao 3, diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes e que há de vir, e eis que já está no mundo. A segunda de João, verso 7, diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. O Evangelho de João, não só o Evangelho, mas as cartas de João, elas são apologéticas, elas fazem defesa da fé cristã. E é sobre mais um desses temas que nós vamos estudar no dia de hoje. Quais essa heresia que dizia que Jesus Cristo não era encarnado. O título da nossa aula de hoje é A Encarnação do Verbo. Para dar início, então, a nossa aula ela está dividida, como sempre, em três partes. A primeira parte, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Lembrando que você está no canal Crente que Frequenta EBD é Diferente, do presbítero Isaías Gonçalves. E nesta feita, nós vamos continuar estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, já na nossa terceira aula do primeiro trimestre do ano de 2025, quando nós vamos falar sobre a corporeidade de Jesus. Isso aconteceu porque já no tempo de João levantou algumas doutrinas que diziam que questionavam a corporeidade de Cristo, ou seja, que ele não teria vindo em corpo para este mundo. Ele teria vivido, nós vamos ver algumas dessas teorias, mas vivido como uma aparência, ou como um fantasma, ou algo ou um espírito que entrava numa carne para fazer algumas obras. É sobre isso que nós vamos estudar nessa terceira aula do nosso primeiro trimestre. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. A primeira dessas teorias, essa aqui é uma das principais heresias que rondavam
a vida, o cristianismo no antigo, nos primeiros passos da igreja primitiva, ali na igreja apostólica, digamos assim, e nós temos o primeiro tema aqui chamado docetismo. O que vem ser o docetismo? O que é esta teoria? A palavra docetismo vem do grego dokel, que significa ter aparência. É a mais antiga heresia da história da igreja. Consiste em negar que Jesus tivesse um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. E o primeiro movimento a negar que o Senhor Jesus veio em carne foi o gnosticismo. Na primeira aula, na aula de introdução, nós falamos um pouco sobre a questão do gnosticismo, da onde é que vem esse grupo dos gnósticos. Eles vêm da ideia do conhecimento, que só alcança a salvação por meio de conhecimento, negando a obra salvífica de Jesus. E eles, os gnósticos, eles defendiam essa tese docetista. O que é o docetismo? Como nós já falamos, vem da palavra dokel, aparência. Eles diziam que Jesus ele não teria vindo em carne, era apenas uma aparência de ser humano. Ele não, de fato, andou entre nós, apenas como uma aparência. Então, sendo uma aparência, ele não sentia as mesmas dores que nós, não sentia as mesmas angústias que nós, e nós vamos observar aqui o quanto os apologistas, principalmente João, ele bradou contra este grupo dos gnósticos, principalmente sobre esta tese do gnosticismo. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? O que esses seguidores diziam, né? Os docetas, eles tinham um grande referencial dentro desse grupo gnóstico, que era Cerinto. Cerinto era um personagem que viveu naquela época, que ele era muito ligado, era um dos grandes pensadores do gnosticismo, e ele defendia muito essa tese docetista. E ele dizia que o nascimento virginal de Cristo, ele não era real, ele negava o nascimento virginal de Cristo e ele ensinava essa teoria docetista. Nós temos também Saturnino, que é um principal representante do gnosticismo sírio. Por que gnosticismo sírio? Nós temos vários tipos de gnosticismo. Tivemos naquele momento ali vários tipos de gnosticismo. Em outra aula nós podemos até falar um pouco sobre isso, sobre cada um desses grupos, mas por enquanto é importante nós sabermos quais eram, né? O gnosticismo sírio, gnosticismo egípcio, judaizante e pôntico. Pôntico, ele era defendido por Marcião. O gnosticismo, como já foi explicado em outra aula, eles tinham várias teorias teorias que eram heresias, né? Que eram hereges, digamos assim. E uma dessas teorias é o docetismo. E o docetismo, a aula de hoje vai falar bastante sobre esse assunto. Por quê? Porque vai negar a corporeidade de Cristo. Então, por isso nós vamos falar bastante do docetismo. O docetismo pôntico, só para dar um exemplo aqui, é aquele desenvolvido por Marcião. Nós falamos sobre ele na segunda aula. Marcião, ele nasce no Ponto, né, a cidade de Ponto, então por isso que é o gnosticismo pôntico. Então, o Cerinto, ele vai negar a aparência, ele vai defender essa tese docetista quando ele nega a corporeidade. Cristo não veio em corpo, e sim uma aparência, né? O nosso enfoque aqui, o enfoque de João é apresentar a humanidade de Jesus, justamente porque essa teoria ela ganhava muita força naquele período, então João ele precisou se manifestar, né? O seu evangelho, o evangelho segundo escreveu João, ele mostra muito isso. Nós podemos até fazer uma divisão entre os 4 evangelhos. Os evangelhos sinóticos, aqueles que têm a mesma visão, eles
que é de Marcos, Mateus e Lucas, eles vão apresentar Jesus humano. Eles vão narrar a história de Jesus, da humanidade de Jesus. Por isso que nesses evangelhos nós vamos encontrar Zacarias e Isabel como parentes de Jesus. Nós vamos encontrar José e Maria como pai e mãe de Jesus. Nós vamos encontrar ali a apresentação de Jesus pelo velho Simeão. Nós vamos ter todo esse enfoque humano de Jesus, apresentar no dia a dia dele, né? Embora não se fale muito dos primeiros, dos 12 aos 30 anos de Jesus, e da infância fale pouco, mas tudo aquilo que é pontuado pelos evangelistas sinóticos, eles vão mostrar essa parte humana de Jesus. E João já é um pouco diferente. João, ele já começa o seu evangelho dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? A palavra viva, o logos, né? Viveu entre nós. Ele vai apresentar Jesus como divino. Então, os evangelhos eles se complementam. Enquanto os sinóticos mostram a humanidade de Jesus, João vai mostrar a divindade de Jesus. E o que os principais docetas diziam sobre Jesus. E aí nós temos aqui a apresentação desses três grupos. Inclusive eu quero mostrar aqui na tela, já vou colocar aí para os nossos irmãos, uma contribuição da página Minha Amada EBD. É uma página do Instagram que ela serve de grande auxílio. Eu até indico aos irmãos aí que sigam essa página. Todos aqueles que gostam das aulas da EBD, sigam essa página, porque sempre tem algum conteúdo importante. E dentro desse conteúdo, ele vai trazer uma ideia sobre os três principais docetistas da época. E aí ele vai falar primeiro de Cerinto. Eu já citei Cerinto, mas agora para a gente ter uma ideia aqui melhor, ele negava o nascimento virginal de Jesus. Para Cerinto, era impossível que Jesus tivesse nascido virginalmente, nem só virginalmente, que ele tivesse nascido, né? A ideia de Cerinto era apresentar Jesus como uma aparência. Não nasce, não tem uma infância, não tem uma vida humana, é só uma aparência que vai aparecer de vez em quando para algumas tarefas, para algumas funções. Já Saturnino, ele também ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto de uma forma humana e mera aparência. E nós conseguimos observar que também para Saturnino ele tinha essa teoria docetista, né? Já para Marcião, ele surge um pouco depois, ele está dentro daquele grupo dos gnósticos pôntico, né, na cidade de Ponto, e aí ele vai negar ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe ao certo a opinião dele, se era uma aparência ou uma substância etérea. O que seria uma substância etérea, né? Seria uma espécie de gás, uma forma de energia ou uma substância fluida. Então, para esses homens que defendiam o docetismo, Jesus tinha essas características. Uns diziam que ele era uma aparência, outros uma substância etérea, mas eles não afirmavam a humanidade corpórea de Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente vê os evangelistas falando e tratando essa questão corpórea de Jesus, inclusive nas cartas, na carta que nós lemos, nas cartas joaninas, 1 João principalmente, ele vai dizer ali, ó, naquele versículo que nós lemos como leitura bíblica em clássica, ele diz assim, ó, o que era desde o princípio, apresentando a divindade de Jesus, e que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Quem era a palavra de Deus? O Verbo, o Logos, o Senhor Jesus Cristo. Então João está afirmando que Jesus viveu entre nós como carne humana, ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos, sentiu as mesmas aflições, foi tentado assim como somos tentados, mas em tudo ele se manteve fiel, porque uma grande obra tinha para realizar, a obra da redenção
da humanidade. E ali João vai dizer ainda, na segunda carta, no capítulo 1, é uma carta de capítulo único, por isso citamos só o versículo 7, quando ele vai dizer assim, ó, porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é anticristo e enganador. É isso que ele está falando, que João está falando, principalmente desses três personagens aqui, Cerinto, Saturnino e Marcião. Né? Voltando aqui, já na parte 2 da nossa lição, ela diz assim, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E aí nós vamos para a primeira frase ali do Evangelho de João. E o que era desde o princípio. Ele está nesta frase afirmando que Jesus era desde o princípio. Se nós ir lá para Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, diz o Deus Pai. Quando ele fala façamos, ele está usando a primeira pessoa do plural, então ele não está sozinho, ele está acompanhado do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, e também logo depois ele vai citar o Espírito Santo, quando ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre a sombra das águas, né? Então, João ele já vai afirmar esta questão da divindade e da corporeidade de Jesus. Aqui continuando já nessa parte da nossa aula, né? Que nós temos também um outro personagem aqui que aparece, uma outra teoria que é importante nós falarmos, que é o Ebionistas, né? Que também é um grupo gnóstico que lançava suas heresias ali a respeito também da corporeidade de Cristo. A palavra ebionistas, ela vem da palavra hebraica ebion, pobre, pois pregavam a pobreza como base. E eles usavam o evangelho de Mateus, capítulo 5, e o verso 3, quando diz que bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Mas eles criam em Jesus, os ebionistas, né, que vem dessa palavra pobre, era um grupo ali que andava nos primeiros passos do cristianismo ali. Eles criam em Jesus como seu Messias, mas negavam a sua deidade. Enquanto um grupo negava a humanidade de Jesus, outro grupo, os ebionistas, eles vão negar a deidade. Eles vão ser o contraponto dos gnósticos. Enquanto os gnósticos que defendiam a tese docetista, que Jesus não tinha a parte humana, o ebionismo ele vai ser ao contrário. Ele vai crer que Jesus é o Messias, porém eles vão negar a sua deidade. E eles negavam também o nascimento virginal do ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Esse grupo dos ebionistas, né, eles viviam os rituais da lei e os costumes judaicos, eram hostilizados tanto por judeus como por cristãos, né? E eles tinham o seu próprio evangelho apócrifo, que é o evangelho aos hebreus, não é a carta aos hebreus, né? É o evangelho aos hebreus que eles defendiam. Então já na parte 2 aqui da nossa lição, a reafirmação apostólica, né? O apóstolo João, ele reitera o que afirma na introdução do evangelho: o que vimos com os nossos olhos e as nossas mãos tocaram na palavra viva. João está falando de algo, de um testemunho pessoal dele, porque ele andou com Jesus, ele falava com Jesus, ele tocou em Jesus. Então João, ele está defendendo a corporeidade de Jesus com clareza e com conhecimento de causa, né? Continuando aqui, ele vai dizer, né? Vimos com os nossos olhos. O propósito é mostrar uma ênfase, até parece um pleonasmo, né? Verso, obviamente, que é com os olhos, mas ele vai apresentar isso como uma afirmação, né? Com um propósito de mostrar com muita ênfase que nós vimos com os seus olhos.
Então aqui João está fazendo a defesa da fé cristã, a apologética em relação àqueles docetistas, gnósticos que questionavam sobre a corporeidade de Jesus. Uma crença herética. Né? A nossa terceira parte ali do segundo texto, terceiro subtexto, vai trazer o título Uma Crença Herética. João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as Epístolas e o Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se fundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João esclarece com clareza, lembrando que o texto está trazendo aqui é que o docetismo e os gnósticos, eles tinham uma grande força na cidade de Éfeso, até porque Cerinto, ele era da cidade de Éfeso. E João, o apóstolo do amor, depois da sua prisão na ilha de Patmos, ele foi torturado, diz a história que ele foi colocado ali dentro do óleo fervente e nada aconteceu, e ele foi preso na cidade, para a ilha de Fátimos, onde ele teve aquele encontro com o Senhor e aí produziu a revelação do livro de Apocalipse. Depois, no final da sua vida, lembrando que João foi o único dos apóstolos que não morre como mártir, ele volta para a cidade de Éfeso e ele vai ser o pastor da igreja de Éfeso. Ele morre ali na cidade de Éfeso, né? Então, onde ele vai viver os seus últimos dias, ele escreve tanto o Evangelho segundo São João, tanto quanto as 3 cartas, as cartas joaninas, e o livro de Apocalipse, o livro da revelação. Ele escreve ali. E já que Cerinto era da cidade de Éfeso, existia muito forte essa teoria docetista por ali. Então, a necessidade de João escrever sobre o assunto, visto que essa doutrina, essa heresia, digamos assim, já estava entrando, invadindo a igreja de Éfeso. Então, isso também é importante salientar. Agora, trazendo para os dias de hoje, agora que nós já sabemos quem eram o que é a teoria docetista, quem eram os gnósticos, né? Os ebionistas, o que isso quer nos dizer nos dias de hoje, né? Por incrível que pareça, essas heresias elas nos cercam a igreja nos dias de hoje também, né? Primeiro ponto, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Existem muitas teorias e eu não estou falando somente dos céticos que não acreditam no nascimento virginal de Jesus. Existem alguns movimentos, algumas igrejas inclusive por aí, que propagam essa ideia de Cerinto, essa ideia dos docetistas, né? Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus. E aí nós temos os exemplos como os Mormons, a Igreja da Unificação, ensinam que ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas negam a sua concepção virginal. E negar a confissão, ou melhor, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas destes movimentos, é um ensino moderno de Cerinto. Então, nós também, assim como João no seu tempo, nós também enfrentamos essas questões, essas pessoas que dizem que Jesus não nasceu virginalmente, mas nós temos o Evangelho, os Evangelhos nos asseguram isso. Podemos citar Mateus, no capítulo 2 e o verso 1, quando diz assim, ó: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Olha o que Mateus está dizendo. Mateus não está dizendo somente que ele nasceu, ele está dando a época do seu nascimento, a cidade de Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Então, são as defesas, os evangelhos, eles trabalharam muito em cima dessa defesa apologética. Também nós temos Lucas dizendo, né? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto
para que todo mundo se alistasse. Olha o que Lucas está dizendo, ele está trazendo algo histórico daquela época, da época do nascimento de Jesus. Também nós podemos citar aqui o que João vai dizer, né? Mas ele falava do templo do seu corpo, falando da corporeidade. Quando Jesus ali falou de derribar aquele templo em 3 dias, depois de 3 dias seria reconstruído, ele está dizendo do seu corpo. Então ele tinha um corpo físico, né? Também nós temos aqui Lucas dizendo de novo, ó, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas está falando do crescimento natural de Jesus, que crescia tanto em conhecimento como em sabedoria, mas ele está focado na ideia de que Jesus ele ia crescendo, ele ia desenvolvendo, né, se desenvolvendo. Então, aqui nós temos a defesa dos evangelistas, né, quando eles falam sobre essa questão. E nós podemos observar aqui também que há um grupo que vai questionar a morte e a ressurreição de Cristo. Aqui nós temos outro heresiarca gnóstico chamado Basílides, né? Basílides ele está mais ligada ao gnosticismo egípcio, ele é um dos criadores do gnosticismo egípcio, e ele vai negar a crucificação de Cristo. E olha só que interessante, se não fosse trágico essa teoria, né? Ele vai dizer que Simão, o Cirineu, aquele que ajudou Jesus, não ajudou Jesus a carregar, mas que os soldados ali colocaram a cruz sobre ele num determinado caminho, ele vai dizer que ele se transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, como se Simeão fosse crucificado no lugar de Jesus, né? E que Jesus assistiu essa cena da crucificação de Simão ali e não fez nada. Então é uma teoria totalmente absurda, né? Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação, né, de Simão, seu suposto sósia. Olha o que o texto está dizendo. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação, né? Quando nós entendemos que os evangelistas que estavam juntos ali, eles narram com riqueza de detalhes sobre a crucificação de Jesus. Inclusive, eles vão citar as 7 frases ditas por Jesus na cruz, né? Eles vão citar tudo aquilo que os soldados romanos o fizeram quando ele pediu água e lhe deram vinagre, quando um soldado transpassou com a lança o seu lado. Então todos esses detalhes, eles são contados nos evangelhos. E aqui derrubando essa teoria herética que nós temos aqui, defendida principalmente pelo grupo dos muçulmanos, né? Aqueles que leiam e seguem o Alcorão. Para terminar aqui, uma confirmação histórica. Dentro dessa confirmação histórica, nós temos o texto de Flávio Josefo. Quem era Flávio Josefo? Flávio Josefo, ele foi um historiador não cristão, que ele escreve várias obras. Inclusive eu tenho aqui em cima do meu ombro direito aqui, nós temos a História dos Hebreus, que é uma grande obra que eu fui presenteado pelos meus alunos da Escola Bíblica Teológica Antioquia, e um livro que eu faço muito uso, né? Esse historiador chamado Flávio Josefo, ele vai trazer o testemunho pessoal. Ele viveu naquela época, né? Então quando ele vai dizer aqui, só um momento de achar aqui, ó, olha só o que ele diz, né? O que ele escreve num dos seus livros, é o livro... um dos seus livros não é a História dos Judeus, né? Não é a História dos Hebreus, é um outro livro dele, que ele vai trazer esse testemunho. Ele vai dizer aqui, ó, neste mesmo tempo apareceu Jesus. Olha só, ele não era cristão, ele era um historiador romano, né? Então ele vai dizer aqui, ó, neste mesmo tempo
apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os da nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje no seu tempo, né, tiraram o seu nome, cristãos. Nós falamos na última aula, cristãos, povo de, seguidores de. A obra é Antiguidades Judaicas, é uma obra também de Flávio Joséfo. Nós temos também o Talmud, que é um livro que tem uma grande autoridade judaica, é um conjunto entre a Misná e a Gemara, que é um comentário sobre os escritos, principalmente a lei. O que vai dizer? Olha só, na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua, Jesus, Yeshua, né? Um arauto saiu adiante dele durante 40 dias, dizendo: ele vai ser apedrejado por praticar feitiçaria e seduzir e desviar Israel. Quem quer que saiba qualquer coisa a favor dele, que venha e peça por ele. Mas não tendo encontrado nada a seu favor, eles o enforcaram na véspera da Páscoa. Olha o que está falando aqui o Talmud. Claro que nós temos que entender que é um livro judaico, então é um livro daquele grupo que não pertencia ao cristianismo. Então eles estão apenas narrando aquilo que viram, mas eles dão enfoque, eles dão foco no fato de que Jesus morreu por nós e foi crucificado. Esta aula é maravilhosa, essa aula da nossa escola bíblica dominical desta semana, né, a partir do domingo. Agora no domingo será ministrada em todas as Assembleias de Deus do Brasil, em outras denominações também que seguem a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e é um assunto bastante interessante. O que fica desse assunto? Jesus viveu entre nós em corpo, alma e espírito, sendo 100% homem e 100% Deus. Eu agradeço a sua audiência até aqui e lhe peço, se for possível, seguir e compartilhar as nossas aulas, seguir o canal, se inscrever, ativar o sininho. Nós sempre, pela quinta ou sexta-feira da semana, nós temos colocado a aula que será ministrada no domingo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.